Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Lar Criativo. Meu nome é Ana Paula e para quem me segue aqui no canal sabe que eu estou uns dias aí sumida, algumas pessoas estão me perguntando, né? A correria do dia a dia e também estou tendo algumas dificuldades aqui na minha casa que estão me pedindo um pouco de gravar os vídeos. Hoje eu estou tentando gravar o vídeo aqui, espero que dê tudo certo, né? Acredito que vai dar. E eu tô com um tema desse vídeo no meu coração, né? Que eu tô pensando sobre esse tema, né? E eu achei um momento propício para trazer, porque agora nós estamos acabando o ano de 2025 e a gente está indo para 2026. E quando a gente está nessa transição de um ano para o outro, muitas pessoas têm a cultura de fazer planos. Ano que vem eu vou fazer tal coisa, no próximo ano eu vou mudar, eu vou fazer de tal jeito. As pessoas têm vários planos: plano de dieta, plano de mudança de casa, plano de mudança de relacionamento, plano financeiro, plano, sabe, vários planos. Mas o que acontece de ano em ano é que as pessoas se frustram, porque às vezes elas fazem umas metas que elas chegam, por exemplo, em dezembro agora, tem muita gente frustrada. Existe uma coisa na psicologia que chama depressão de fim de ano. Depressão de fim de ano é várias coisas. Durante o ano ela brigou com a parentela, então ela foi numa festa e o determinado parente não estava lá, porque está brigado. Um exemplo. Ela fez vários planos no ano, abriu academia, fez inscrição na academia, ela, é, ela planejou uma dieta, ela planejou a aquisição sei lá, de um imóvel, de um carro, e não conseguiu. Ela planejou estudar mais, não conseguiu. Várias coisas que ela planejou durante o ano anterior, que chegou agora nesse final de ano, e ela está frustrada porque ela não conseguiu. E hoje vou trazer o tema de um vídeo que chama Medo do Sofrimento. E talvez isso seja uma reflexão, né, que vai fazer você pensar o do porquê você chegou frustrado aqui em dezembro, né? Por que você está frustrado em dezembro? Qual foi o erro seu durante o ano que você não conseguiu atingir suas metas, seus objetivos? E eu queria falar para vocês que o sofrimento é uma coisa que faz parte da vida do ser humano. Quer você procure ele ou não, ele sempre vai aparecer em algum momento da sua história. Isso sem dúvida. Por quê? Porque às vezes o sofrimento é buscado pela nossa própria mão, mas às vezes o sofrimento ele vem através de outra pessoa que nos causa o sofrimento, ou através da vida, né? Que é por exemplo, uma doença que a gente às vezes contrai e a gente não fez por onde contrair. Às vezes é uma coisa genética, às vezes é uma coisa aí, né, do organismo e acaba acontecendo. A gente tem percas que não está no nosso controle, né, que às vezes a gente não gostaria que acontecesse, mas que acaba acontecendo, e a gente é impotente porque a gente não podia ter feito nada para que aquilo não acontecesse, né? Então, sofrimento é uma coisa que faz parte da vida do ser humano. Só que tem muita gente que não aprendeu como lidar com o sofrimento. O sofrimento vem como uma onda violenta do mar, cobre a pessoa, afoga a pessoa e quase mata. Agora tem gente que você olha, que a pessoa sofre, você olha para ela e fala assim: nossa, mas a vida financeira tá assim, mas a doença tá, a saúde tá assim, mas a família tá assim. E essa pessoa não, parece que não se abala com nada. E por que existe essa diferença? Essa diferença existe porque é o seguinte: a pessoa que não se abala muito com os sofrimentos não é a pessoa que sofre menos. Talvez, se você sentar para ouvir história, é a pessoa que mais sofreu. Porque a pessoa que mais sofreu, ela teve que se habituar à nova realidade que foi imposta a ela, né? Às vezes uma situação de abandono, às vezes uma situação financeira onde
por mais que ela trabalhasse, ela não conseguia virar o jogo, e por isso ela teve que se habituar à realidade que ela estava vivendo, né? E não tinha como ela mudar aquilo, porque aquilo era algo real, algo que estava acontecendo e não tinha o que fazer, né? Então ela tinha que arrumar meios, caminhos para não morrer de fome, para não, né? Para não ficar aí numa situação de humilhação, vamos dizer assim. Ela teve que aprender a dar as contornadas. Então, pensando nisso, eu vim trazer esse vídeo para vocês porque, assim, o ano de 2025 está acabando e o ano 2026, muita gente está fazendo plano. Só que quando chega no ano 2026, quando chegar, a pessoa vai executar a meta dela, né? Ela vê dificuldade ali no começo, ela já sente medo e para. Ela acha que ela não vai aguentar e para. E quando chega em dezembro, ela olha para trás e fala: eu não fiz. Eu não fiz. E o que é por que ela não fez? Ela não fez porque ela tem medo do sofrimento, medo do preço que a gente paga para conquistar certas coisas, né? O medo da renúncia, de abrir mão de certas coisas que está atrapalhando a vida da gente, né? Às vezes um sentimento, um ego ferido, um orgulho, uma coisa que eu tenho que sustentar dentro de mim, né? Porque eu não consigo me desapegar emocionalmente, eu não entendo que aquilo acabou, eu não entendo que eu não tenho que aceitar isso mais. Então, assim, aí a pessoa se vê numa situação onde ela está em pleno sofrimento, né? E tem pessoas que ela tem muito medo do novo. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes ela tem medo, por exemplo, ela está trabalhando num lugar onde ela não se sente valorizada, não se sente reconhecida, não está agregando muito para ela, o salário não está bom. Tem vários motivos ali que estão impulsionando ela a procurar um lugar melhor, né, para trabalhar. Supondo que essa oportunidade chega. Quando essa oportunidade chega, a pessoa fica com medo. Porque, tipo assim, o salário tá ruim, mas eu já aprendi a fazer um malabarismo para contornar aquela situação e conseguir me manter naquele emprego. Eu não tô me achando valorizada, mas eu fico escutando o feedback das pessoas e eu praticamente já estou aceitando a ideia de que eu realmente não sou tudo que eu penso. Então eu já me adaptei a essa ideia, né? Então ela já aprendeu a fazer um malabarismo emocional para se manter naquele emprego. Às vezes ela está tendo assim vários motivos para procurar um novo emprego, para botar a cara em outra oportunidade, só que ela tem uma série de medos. Por quê? Porque ela já está acomodada com aquele sofrimento, já está acomodada com aquela condição, com aquela situação. Então, ela se mantém pelo medo do novo trazer sofrimento, né? Porque a pessoa já está tão acostumada a sofrer que ela tem medo de mais sofrimento ou de sofrer sofrimento pior. Mas o que acontece na maioria das vezes é a falta de arriscar mesmo, é a falta de apostar as fichas, né? É a falta de entender que a vida é feita de alegria, de muitas coisas boas, mas que o sofrimento ele vai ser presente na nossa vida para o resto da vida. Só que assim, a gente tem que escolher o tipo de sofrimento que a gente quer passar. Quer continuar nesse malabarismo aí para poder se manter dentro desse emprego, desse malabarismo financeiro, malabarismo emocional? Você pode, é um direito seu. Mas acontece que você já se acostumou com esse sofrimento e você teme passar novos sofrimentos, né? Mas não, a gente não pode ter o pensamento negativo de que tudo vai dar errado, de que sempre eu vou estar sofrendo. O que tem que mudar é a mentalidade sobre as coisas. A mentalidade conta muito, né? Eu não estou dizendo para ninguém ouvir meu vídeo aqui e sair mandando currículo como se, né,
como se aqui fosse uma resposta divina. Não é isso que eu estou dizendo. Mas assim, pensar, né? Se realmente, nossa, realmente eu tô assim, pondo o nariz para fora para respirar, mas eu só tô afogando, entendeu? Ver a que nível tá esse sofrimento para ver a medida que vai tomar. Existe medo de sofrimento nas relações amorosas e nas relações familiares, né? Às vezes a pessoa fica com medo de chamar a atenção de um familiar, falar, ó, fulano, não tô gostando desse comportamento, não. Ela fica guardando tudo para ela, desenvolvendo doença psicossomática, porque ela não consegue se impor, né? Se colocar e ter uma nova direção ali na família, né? Familiares que se aproveitam dela, familiares que não entendem a vida que ela tem, entendeu? Familiares que a hora que precisam sabe o endereço, mas a hora que tá tudo bem não sabe, né? Não consegue nem perguntar para você como é que tá. Então a pessoa vai engolindo um monte de coisa, engolindo, engolindo, e ela vai se acostumando com aquele sofrimento, né? De aceitar tudo que falam, de aceitar tudo que fazem com ela. Ela não consegue colocar um ponto final em certas coisas na vida dela, porque ela teme o sofrimento, a retaliação. Nossa, mas o fulano vai brigar comigo, o fulano vai virar a cara para mim se eu falar isso. Nossa, como é que vai ser minha vida se eu fizer um negócio desse? Ela teme o sofrimento e ela não consegue tomar atitude nem postura diante das coisas que acontecem na vida dela. Então, tem gente que está acostumada com sofrimento e teme novos sofrimentos. Relacionamento amoroso, às vezes ela está com uma pessoa fria emocionalmente, não dá carinho, não dá atenção, não faz nada para estar bem. É uma pessoa totalmente egoísta no relacionamento. Às vezes a pessoa faz sofrer com palavras, faz sofrer com atitudes, a pessoa demonstra total é, desprezo pela pessoa, né? Porque quando não respeita, quando assim, cada um sabe o motivo aí que é do relacionamento, mas eu tô dizendo assim, existem relacionamentos que destroem o emocional, destrói o psicológico, consegue destruir até o físico das pessoas. E as pessoas estão tão acomodadas aquilo lá, já acostumaram com as patadas que leva, com o desprezo que leva, tá tão acostumado a ser maltratado que tem medo de, não, mas se eu sair desse relacionamento, como é que eu vou arrumar outra pessoa, né? Se eu sair desse relacionamento, eu tenho medo de ter um sofrimento pior do que o que eu tô tendo agora, né? Então, assim, aí pessoas começam a ser infelizes, começam a aturar certo tipo de coisa acontecer com ela, né? Começa a aturar falta de respeito, começa a aturar várias coisas, porque tem medo de ter um outro sofrimento. Ou quando a pessoa já passou por um momento difícil, ela vai entrar em outro relacionamento, ela já entra com medo, ela já entra com uma série de coisas que fazem mal a ela. Então, é uma coisa a se pensar, né? Medo de sofrimento. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe como o outro vai ser. Ninguém sabe, né? Às vezes a pessoa está casada 10, 20 anos, nem conhece a pessoa, mas se aparecer uma nova oportunidade, se aparecer uma pessoa, né? Se você achar que é bom para você, dê-se a oportunidade, né? Não quer dizer que a gente vai tá livre ali de sofrimentos, né? Às vezes vai ter, mas às vezes o sofrimento que você já está carregando, né, é um fardo que você já está acostumado e você pensa que o próximo é só sofrimento e às vezes não, né? Às vezes pode ser uma coisa que vai te melhorar como pessoa, vai te melhorar como, né, vai te trazer uma nova perspectiva e visão de vida, porque às vezes você está com a visão muito fechada, achando que você só merece aquilo e que você não merece outras coisas, né? Com medo de sofrimento. Então você tem que entender que pessoas são diferentes de outras pessoas, né? A gente não pode englobar todo mundo numa mesma sacola e falar, todo relacionamento que eu vou ter problema. Tudo é assim, tudo é assado, e às vezes não é isso, tá? Outro ponto
tem pessoas que elas não conseguem pensar em novas oportunidades, não conseguem sonhar, não conseguem, não conseguem assim ter uma perspectiva, né? Ah, eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero trabalhar em tal área, eu quero comprar tal coisa, eu quero viver tal coisa. E as pessoas têm medo de sofrimento, medo de retaliação, medo de crítica, medo de não ter o recurso para manter aquilo, mas aceitam o sofrimento que elas estão sem mesmo tentar para ver se vai dar certo, né? A pessoa não sai da zona de conforto, porque assim, ah, mas o fulano tá sofrendo, mas ele tá sofrendo, ela tá sofrendo, mas é uma zona de conforto ainda, né? Por quê? Porque é um sofrimento que ela já conhece, ela tem medo dos sofrimentos que podem vir, que é algo desconhecido para ela, né? Algo desconhecido para ela. Então, nós temos que ver que a gente não está livre de sofrimento em qualquer circunstância da vida, até a oportunidade, aquela porta maravilhosa que se abrir para a gente vai ter desafios, vai ter dia que a gente vai chorar por causa daquela porta, vai ter dia que a gente vai ter dificuldades, né, por causa daquela porta, né, mas nós não podemos desistir por causa do sofrimento, porque o sofrimento faz parte da vida. Sofrimento é uma coisa que vem, eu acredito, para desenvolver a gente, né? Sofrimento é algo que vem para amadurecer a gente. Sofrimento é algo que vem para mostrar para a gente que a gente é capaz e que tem coisas boas, coisas maiores, né? Coisas ali que, que vai fazer com que a gente chegue num certo objetivo, né? Então, eu não sei qual é a sua mentalidade no dia de hoje, eu não sei em que momento você está vivendo, de repente você está aqui me ouvindo, você já acabou de sair de um sofrimento, você está respirando aliviado, né? Não vou trazer uma palavra negativa para você, mas sofrimentos existem, né? Mas cada sofrimento que você passa, ele te faz mais forte, ele te faz mais experiente, ele te faz mais capaz, né? E a gente tem que saber também as coisas que a gente tem que mudar para a gente ingressar nas novas oportunidades que chegam para a gente, porque às vezes nem todo sofrimento vem de fora, às vezes o sofrimento é a gente mesmo que causa a gente mesmo. Nossa mentalidade, nossa maturidade, nossos sentimentos, né? Nossa maneira, nossa criação. Então, tudo isso está englobado ali no pacote, né? Então a gente tem que analisar muito bem, né, as coisas que a gente está vivendo nesse momento e pensar, não pode ser negativo. A gente tem que lutar. Não pode ter medo de sofrimento. Não pode ter medo, porque quando uma pessoa para ficar sofrendo, lamuriando, lamentando, deixa de viver coisas por causa do sofrimento, chega uma hora que as pessoas se arrependem quando olha lá na frente e fala assim, por que eu não fiz diferente quando eu estava lá, há anos atrás, por que eu não fiz diferente? Por que eu aceitei tudo isso? Por que eu não me levantei? Eu carreguei essa culpa na minha vida por muitos anos, né? Eu fiz terapia e eu falei para a médica, né, para psicóloga, eu falei, olha, aconteceu isso, 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 eu fiquei muito tempo só chorando, só sofrendo, só lamuriando, eu achava que eu era a pessoa mais sofredora do mundo, que os meus problemas eram mais difíceis do que os problemas dos outros, eu achava que eu não ia conseguir sair daquela situação, tanto que eu nem tentava, eu só chorava dia e noite. E, e conforme eu ficava naquela situação, as pessoas me faziam, credibilizavam aquela condição que eu estava. Porque as pessoas me viam sofrendo, arrastando, ninguém chegava com essa palavra que eu estou falando. As pessoas falavam, você não se motiva, você não levanta, você é para baixo, você é negativa, você, sabe, eu recebia
palavras e palavras negativas que ajudavam a afundar mais ainda. Mas quando eu entendi que eu era forte, que eu ia conseguir, que eu tinha que vencer aquela crença limitante, de que eu tinha que parar de ter medo, que eu ia conseguir, tudo mudou na minha vida, né? Hoje eu não cheguei na onde que eu quero chegar, eu não tô nem, sabe? Eu tô vivendo, eu tô lutando, eu tô tentando uma coisa, eu tô tentando outra, eu só não parei. Eu não paro, hoje em dia eu não paro nem para chorar. Apesar que chorar eu acho que é algo bom, de vez em quando você sentir um sentimento, assim, aquela vontade de chorar, senta, chora, mas levanta, seca teu rosto e continua a tua vida, né? Sofrimento, choro, essas coisas fazem parte da vida, mas a gente não pode ficar sentado numa bolha e só reclamando, 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 reclamando. A gente tem que se levantar. Então, eu queria deixar essa reflexão para você. Não deixa a tua vida chegar lá no fim, quando você não tiver força para fazer mais nada, para ficar sentado lá se arrependendo do que não fez, sabe? Se dê novas oportunidades, recebe o que de bem vem na tua mão, sabe? Tenta, luta, né? Se for preciso chorar, mas se for uma coisa boa para você, chora, mas invista. Não fica com medo do sofrimento, né? Porque infelizmente o sofrimento faz parte da nossa história. Eu tenho aqui atrás de mim, ó, vários livros. Tem livros aqui que são, a maioria, de autoajuda. E todo livro de autoajuda tem a história de alguém que conta. Eu estava na faculdade, não sei de quê, foi difícil para mim, papapá, mas eu consegui, hoje eu sou assim, sou assado. Ah, eu tive sofri tal acidente, minha recuperação foi assim, achei que eu não ia viver, papapá. Todo mundo tem a história triste, mas tem a vitória, e você tem que entrar nesse contexto também. Pode ter o lado triste, mas vai ter a vitória também. Certinho? Gente, fique com Deus. Se eu não conseguir postar um novo vídeo antes do final do ano, né? Hoje é 25 de dezembro, então Feliz Natal para todos vocês. Se eu não conseguir pôr um vídeo aí até a virada do ano, feliz ano novo para todos vocês também. Obrigado por se manter aqui no canal. Obrigado por essa insistência, né, de você estar continuando, né, acreditando no meu canal, não deixar de se inscrever, né, e eu peço que Deus abençoe todos vocês, que vocês possam entender essa mensagem que eu estou deixando hoje e entender que a vida vai sim trazer alguns sofrimentos pra gente, mas que a vitória é muito maior, tá bom? Um super beijo e até!